Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O site das bonecas vivas é uma das histórias mais perturbadoras que circula nas profundezas da Deep Web, uma camada da internet que permanece fora do alcance dos mecanismos de busca comuns e que é frequentemente associada a atividades ilegais e imorais. Segundo relatos, o site das bonecas vivas seria uma página escondida na Dark Web, acessível apenas por aqueles que possuíam conhecimentos específicos sobre navegação anônima e criptografia. O site teria a aparência de um catálogo de bonecas, com fotos de meninas e mulheres jovens, todas vestidas como bonecas e exibidas em poses que variavam entre o infantil e o grotesco. As imagens, no entanto, escondiam uma verdade muito mais sombria e aterradora. Essas bonecas eram, na realidade, seres humanos reais. A lenda diz que essas mulheres eram sequestradas, geralmente por meio de redes de tráfico humano que operam internacionalmente, e levadas para locais secretos, onde eram submetidas a uma série de procedimentos terríveis para transformá-las em bonecas. As vítimas passariam por cirurgias forçadas, que incluíam a remoção de partes do corpo para que ficassem completamente imóveis, ou a inserção de próteses que as deixavam com uma aparência de boneca inumana. Algumas versões da história descrevem que as mulheres tinham suas cordas vocais removidas para garantir que ficassem permanentemente mudas, reforçando a ilusão de que eram objetos inanimados. Essas bonecas eram então colocadas à venda no site, com os compradores sendo supostamente pessoas muito ricas e influentes, dispostas a pagar fortunas para adquirir uma dessas bonecas vivas como se fossem objetos de coleção. Os compradores poderiam escolher as características de sua boneca, como a cor do cabelo, dos olhos, o tipo de roupa que vestiriam e até o nível de mutilação que desejavam que a vítima tivesse sofrido. O site oferecia opções de personalização, garantindo que cada boneca fosse única e adaptada aos desejos mais pervertidos de seus compradores. Ainda mais perturbador era o fato de que, segundo alguns relatos, os compradores poderiam assistir a vídeos das bonecas sendo transformadas em tempo real. Esses vídeos mostrariam todo o processo de mutilação e condicionamento das mulheres, desde o momento em que eram sequestradas até serem finalmente prontas para entrega. A brutalidade desses vídeos seria incomparável, com as vítimas sendo torturadas de maneiras inimagináveis enquanto eram moldadas para se tornarem as bonecas vivas ou perfeitas. Outra versão da história sugere que algumas dessas bonecas eram submetidas a um tipo de lavagem cerebral, onde eram condicionadas psicologicamente para acreditar que eram, de fato, bonecas. Através de métodos de tortura e condicionamento mental, suas personalidades eram destruídas, e elas eram reprogramadas para obedecer cegamente aos seus donos, respondendo apenas a comandos específicos e agindo de maneira totalmente submissa e mecânica. As bonecas resultantes desse processo não só pareciam bonecas, mas também se comportavam como tais, obedecendo a qualquer comando sem questionar. Além das vendas individuais, algumas versões da história sugerem que o site oferecia um serviço de assinatura, onde os clientes poderiam pagar para receber atualizações regulares sobre novas bonecas que estavam sendo preparadas. Esses assinantes teriam acesso a transmissões ao vivo dos procedimentos e até mesmo poderiam interagir com as vítimas, enviando instruções sobre o que desejavam que fosse feito com elas. Embora não existam provas concretas de que o site das bonecas vivas tenha realmente existido, a mera possibilidade de algo assim ser real é aterrorizante. A história ganhou notoriedade em fóruns e comunidades online, sendo discutida tanto como uma lenda urbana quanto como um possível alerta sobre os perigos extremos que podem se esconder na Deep Web.
A ideia de um mercado clandestino onde seres humanos são tratados como objetos descartáveis, sem qualquer consideração por sua dignidade ou sofrimento, é um reflexo sombrio da depravação que a humanidade pode alcançar. Mesmo que o site das bonecas vivas seja apenas uma invenção, ele serve como um lembrete poderoso dos horrores que podem estar além do nosso alcance e entendimento, escondidos nas sombras da internet. A Deep Web, especialmente a Dark Web, é um território repleto de lendas e histórias de arrepiar os cabelos, e o site das bonecas vivas é uma das narrativas mais perturbadoras entre elas. A ideia de que um site poderia transformar a tortura e a desumanização em um produto vendável é um reflexo aterrador da escuridão que pode existir na alma humana. Mesmo sem evidências concretas, a mera existência dessa história continua a assustar e a fascinar, lembrando-nos dos perigos que podem espreitar nos cantos mais obscuros da internet. Além disso, essa história levanta questões importantes sobre a realidade do tráfico humano e do abuso que, infelizmente, ainda existe em muitas partes do mundo. A exploração de indivíduos vulneráveis é uma realidade horrível que ocorre em diversos contextos, e a Deep Web é muitas vezes vista como um local onde essas práticas podem florescer, longe dos olhos da lei e da moralidade pública. A ideia de que algo tão monstruoso poderia existir também serve para nos fazer refletir sobre a facilidade com que a internet pode ser usada para facilitar crimes hediondos. A anonimidade oferecida pela Deep Web, combinada com o alcance global da internet, cria um ambiente onde os criminosos podem operar com relativa impunidade, tornando ainda mais difícil para as autoridades rastrear e interromper essas atividades. O site das bonecas vivas também destaca o impacto psicológico e emocional que essas histórias podem ter sobre as pessoas. Mesmo que seja apenas uma lenda urbana, a narrativa é suficientemente perturbadora para causar ansiedade, medo e repulsa, sentimentos que podem se intensificar para aqueles que já têm medo da Deep Web ou que têm experiências pessoais com abuso ou exploração. Em última análise, o site das bonecas vivas é uma história que explora o lado mais sombrio e deturpado da natureza humana, refletindo medos profundos sobre a vulnerabilidade, o poder e a desumanização. Quer seja verdadeira ou fictícia, ela serve como um poderoso aviso sobre os perigos que podem estar à espreita nos cantos mais sombrios da internet, e sobre a necessidade de permanecer vigilante contra as forças que procuram explorar e destruir a dignidade humana. A ideia por trás das Red Rooms é simples e assustadora, e trata-se de uma transmissão ao vivo onde pessoas são torturadas e assassinadas em frente a uma audiência que, não apenas assiste, mas também paga para participar ativamente do que está acontecendo. Os espectadores, que acessam esses sites secretos por meio da Dark Web, pagariam grandes somas de dinheiro, muitas vezes em criptomoedas como Bitcoin, para ditar em tempo real as atrocidades que gostariam de ver infligidas na vítima. Essas ações podem variar desde torturas físicas, abusos psicológicos, até o assassinato em si, transformando a morte em um espetáculo grotesco ao vivo. A lenda das Red Rooms se sustenta na premissa de que a Dark Web é um território sem lei, onde os mais profundos desejos sádicos e as formas mais extremas de violência podem ser realizadas sem qualquer consequência legal. A ideia de que alguém pode pagar para torturar e matar uma pessoa enquanto outros assistem é o ápice da desumanidade e um reflexo do que pode acontecer quando o anonimato e a ausência de moralidade se encontram. Os primeiros rumores sobre as Red Rooms surgiram em fóruns da Dark Web e em comunidades online dedicadas ao horror e às teorias da conspiração. Nesses espaços, começaram a circular histórias de pessoas que afirmavam ter tropeçado em transmissões ao vivo onde indivíduos estavam sendo torturados. Embora muitas dessas histórias fossem vagas ou baseadas em relatos de terceiros, a ideia se espalhou rapidamente, alimentando o medo do que poderia estar acontecendo nas partes mais escuras da internet. Um dos aspectos mais aterrorizantes das Red Rooms é o grau de envolvimento dos espectadores. Na maioria das histórias sobre essas transmissões, os participantes não são meros observadores passivos, mas têm o poder de decidir o destino da vítima. Ao pagar uma quantia, eles poderiam enviar comandos ou fazer pedidos específicos, que seriam imediatamente executados pelos perpetradores. Isso cria uma dinâmica horrível onde a audiência se torna cúmplice direto da violência, incentivando e alimentando o sadismo de uma maneira que ultrapassa qualquer outra forma de mídia ou entretenimento. Algumas versões da história das Red Rooms descrevem esses sites como sendo extremamente difíceis de encontrar.
Eles não estariam disponíveis para qualquer um que apenas navegasse pela Dark Web, e em vez disso, o acesso seria restrito a indivíduos que fossem convidados ou que tivessem conhecimento prévio sobre como localizar esses sites. Essa exclusividade contribui para o misticismo e a aura de terror em torno das Red Rooms, reforçando a ideia de que apenas os mais corruptos ou determinados conseguiriam chegar até esses lugares. Outra faceta perturbadora das Red Rooms é a possível origem das vítimas. Muitas teorias sugerem que as pessoas submetidas a esses horrores são vítimas de tráfico humano, sequestradas e levadas para locais secretos, onde são mantidas cativas até o momento de sua execução. Em algumas histórias, as vítimas são escolhidas de maneira aleatória, talvez entre a população de rua ou de regiões com pouca supervisão das autoridades, enquanto em outras versões, elas são alvos específicos, sequestradas por vingança ou por capricho de algum cliente rico e sádico. Embora não existam provas concretas da existência das Red Rooms, a mera possibilidade de que algo assim possa acontecer gera um medo profundo e visceral. A internet, com sua capacidade de conectar pessoas de todo o mundo de forma instantânea e anônima, parece ser o local perfeito para que esses horrores aconteçam, longe dos olhos da lei e da moralidade. O fato de que a Dark Web realmente abriga conteúdos ilegais e imorais, como pornografia infantil, tráfico de drogas e armas, entre outros, já apenas reforça a ideia de que as Red Rooms poderiam, em teoria, existir. No entanto, muitos especialistas em segurança cibernética e criminologia acreditam que as Red Rooms são, na verdade, um mito moderno, uma espécie de lenda urbana que se alimenta dos medos e das paranoias sobre o que pode estar escondido na internet. Argumenta-se que as dificuldades técnicas envolvidas em manter uma transmissão ao vivo de uma tortura e assassinato sem ser detectado por autoridades são imensas. Além disso, há o risco de que um evento como esse atraia a atenção de hackers, ativistas ou policiais, o que tornaria a realização de uma Red Room muito arriscada. Mesmo assim, a ideia de que essas salas de horror possam existir permanece uma possibilidade assustadora. Algumas pessoas afirmam ter encontrado links para Red Rooms, mas nunca conseguem acessá-los ou os links levam a sites falsos, onde nada acontece ou onde os usuários são simplesmente enganados para pagar por algo que não existe. Esse ciclo de mistério e incerteza apenas alimenta ainda mais a lenda, mantendo o mito vivo na mente das pessoas. Outro fator que mantém a lenda das Red Rooms ativa é o conteúdo real e perturbador que pode ser encontrado na Dark Web. Embora uma transmissão ao vivo de tortura possa ser rara ou até inexistente, há vídeos e imagens de violência extrema, assassinatos reais, como os vídeos de execuções de grupos terroristas, e outros conteúdos igualmente perturbadores que são compartilhados em fóruns fechados e comunidades secretas. Esse tipo de material alimenta a percepção de que algo ainda pior, como as Red Rooms, poderia, de fato, estar por trás das camadas mais escuras da internet. Além disso, o medo das Red Rooms reflete um medo mais amplo da internet e de sua capacidade de amplificar o lado mais sombrio da natureza humana. À medida que a tecnologia avança, nossas preocupações sobre como ela pode ser usada para o mal também crescem. A ideia de que alguém poderia usar a internet para realizar ou assistir a atrocidades tão extremas é um reflexo dos nossos medos sobre o potencial descontrolado da tecnologia. As Red Rooms, verdadeiras ou não, também nos fazem questionar o impacto da violência na era digital. Vivemos em um mundo onde o acesso à violência gráfica é relativamente fácil, seja por meio de notícias, filmes, jogos ou, no pior dos casos, conteúdos reais que vazam na internet. Isso levanta questões sobre a dessensibilização da violência e até onde estamos dispostos a ir, como sociedade, para consumir esse tipo de conteúdo. Por fim, o mito das Red Rooms é uma poderosa alegoria sobre os perigos da desumanização e da desconexão moral. Quando a violência extrema é transformada em entretenimento, onde as vidas humanas são tratadas como mercadorias em um espetáculo de horror, nos deparamos com os abismos mais profundos da crueldade humana. A lenda serve como um alerta sombrio sobre o que pode acontecer quando a empatia e a compaixão são completamente substituídas pelo voyeurismo sádico. Apesar de ser amplamente considerada uma lenda urbana, a história das Red Rooms permanece uma parte indelével do folclore digital moderno, um reflexo de nossos medos mais sombrios sobre o poder destrutivo da tecnologia e a capacidade da humanidade de infligir dor. Seja pela sua plausibilidade técnica ou pela pura força da imaginação coletiva, as Red Rooms continuarão a assombrar o imaginário popular como um símbolo dos terrores que podem se esconder nas profundezas invisíveis da internet.
Philip Markov nasceu em 12 de fevereiro de 1986, em Cherry, Nova York. Ele era o típico garoto de ouro aos olhos de sua comunidade, inteligente, bonito e aparentemente destinado ao sucesso. Markov foi um estudante exemplar, com um futuro brilhante pela frente. Ele frequentou a Universidade Estadual de Nova York em Albany, onde se formou em 2007 com especialização em biologia. Depois, foi aceito na prestigiada Escola de Medicina da Universidade de Boston. Parecia que nada poderia impedir Markov de se tornar um médico bem-sucedido, mas por trás dessa fachada havia uma personalidade sombria. Markov ficou conhecido como o assassino de Craigslist devido ao fato de ter usado a popular plataforma de classificados online Craigslist para atrair suas vítimas. Craigslist, na época, era um site amplamente utilizado para compra e venda de bens, aluguel de imóveis, procura de empregos, e também, em uma seção controversa, para anúncios de serviços pessoais, incluindo serviços sexuais. O caso começou em 14 de abril de 2009, quando Julissa Brisman, uma jovem que anunciava serviços de massagem em Craigslist, foi encontrada morta em um quarto de hotel em Boston. Julissa havia sido brutalmente agredida e, posteriormente, baleada. As investigações apontaram que o encontro entre Julissa e seu assassino havia sido marcado por meio de um anúncio em Craigslist. Não demorou muito para que a polícia ligasse o assassinato de Julissa Brisman a outros ataques que haviam ocorrido na área de Boston e que seguiam um padrão semelhante. Pouco antes do assassinato de Julissa, em 10 de abril de 2009, uma outra mulher, Tricia Leffler, uma acompanhante, foi assaltada à mão armada em um hotel em Boston. Ela também havia conhecido seu agressor através de um anúncio no Craigslist. O homem entrou em seu quarto de hotel e a amarrou com tiras plásticas, ameaçando-a com uma arma antes de fugir com dinheiro e cartões de crédito. Felizmente, Tricia sobreviveu ao ataque, mas a descrição que forneceu à polícia ajudou a estabelecer um perfil do criminoso. Os detetives começaram a conectar os pontos entre os diferentes ataques e a notar um padrão. O criminoso procurava mulheres que ofereciam serviços de massagem ou acompanhantes no Craigslist e, depois de marcar encontros, atacava-as em seus quartos de hotel. O caso tornou-se ainda mais perturbador quando as investigações revelaram que o homem responsável por esses ataques era um estudante de medicina, aparentemente com uma vida perfeita. Com a ajuda de registros de celulares e câmeras de vigilância dos hotéis, a polícia conseguiu identificar Philip Markov como o principal suspeito dos crimes. As câmeras de segurança capturaram imagens de Markov entrando e saindo dos hotéis onde os crimes ocorreram, e os registros de chamadas telefônicas e mensagens de texto ligavam diretamente seu celular aos anúncios no Craigslist. Em 20 de abril de 2009, Markov foi preso pela polícia em Massachusetts enquanto estava a caminho de um cassino em Connecticut com sua noiva, Megan MC Alister. A prisão de Markov chocou aqueles que o conheciam. Amigos, familiares e colegas de classe ficaram incrédulos ao descobrir que o brilhante e amável estudante de medicina estava sendo acusado de crimes tão hediondos. Sua noiva, Megan, ficou devastada, defendendo inicialmente sua inocência, mas depois acabou se distanciando dele conforme as evidências se acumulavam. As investigações revelaram um lado perturbador de Philip Markov. Dentro de seu apartamento, a polícia encontrou uma coleção de evidências incriminatórias, incluindo a arma usada no assassinato de Julissa Brisman, tiras plásticas idênticas às usadas para amarrar as outras vítimas e uma quantidade significativa de itens roubados das vítimas. Além disso, havia registros de Markov visitando sites de fetiches violentos e jogos de roleta online, sugerindo um padrão de comportamento compulsivo e perturbador. Durante os interrogatórios, Markov permaneceu calmo e negou veementemente sua participação nos crimes. No entanto, as evidências contra ele eram esmagadoras. As provas forenses e os testemunhos das vítimas sobreviventes ligaram-no diretamente aos ataques. A promotoria acusou Markov de homicídio em primeiro grau pelo assassinato de Julissa Brisman, além de outros crimes relacionados aos ataques às outras vítimas. O caso do assassino de Craigslist gerou uma onda de pânico e debate sobre a segurança dos sites de classificados online, especialmente em relação aos serviços pessoais oferecidos. Craigslist, em particular, foi criticado por permitir que indivíduos anônimos usassem a plataforma para atividades perigosas. Em resposta ao caso,
Craigslist eventualmente removeu a seção de serviços eróticos e implementou medidas mais rigorosas para tentar garantir a segurança dos usuários. No entanto, o caso também levantou questões mais amplas sobre a facilidade com que alguém pode se esconder atrás de uma fachada na internet. Markov, que era visto por todos como um futuro médico dedicado e um homem amoroso prestes a se casar, usava a internet para explorar suas tendências sádicas, criando uma vida dupla que poucos poderiam imaginar. O julgamento de Philip Markov foi amplamente coberto pela mídia, atraindo atenção nacional e internacional. No entanto, ele nunca foi condenado pelos crimes pelos quais foi acusado. Em 15 de agosto de 2010, enquanto aguardava julgamento, Markov foi encontrado morto em sua cela na cadeia do condado de Suffolk, em Boston. Ele havia cometido suicídio cortando as artérias do pescoço e das pernas com uma lâmina improvisada e sufocando-se com um saco plástico. Ele também havia escrito o nome de sua ex-noiva, Megan, em sangue em sua cela, uma última expressão de sua obsessão por ela. O suicídio de Markov deixou muitas perguntas sem resposta. As motivações por trás de seus crimes nunca foram plenamente compreendidas, e a devastação causada por suas ações teve um impacto profundo nas famílias das vítimas e naqueles que o conheciam. O caso de Philip Markov continua a ser um lembrete assustador de como o mal pode se esconder por trás de uma aparência respeitável e de como a internet pode ser usada de maneiras inesperadas e perigosas. O caso do assassino de Craigslist também serviu como um alerta para os perigos potenciais do anonimato online. Embora a internet ofereça inúmeros benefícios, ela também pode facilitar a exploração e o abuso quando as pessoas podem agir sem serem identificadas. As plataformas online, especialmente aquelas que lidam com encontros pessoais ou serviços sensíveis, precisam estar cientes desses riscos e tomar medidas para proteger seus usuários. Em última análise, o caso de Philip Markov é um dos mais perturbadores exemplos de como uma vida dupla pode se desenrolar em segredo, usando a internet como uma ferramenta para enganar, manipular e, finalmente, cometer crimes horríveis. Markov, que parecia ter tudo para uma vida de sucesso e felicidade, sucumbiu a impulsos sombrios e destrutivos, levando à destruição não apenas das vidas de suas vítimas, mas também da sua própria vida. A história do assassino de Craigslist continua a ser um conto de advertência sobre os perigos do anonimato online e a capacidade do mal de se esconder atrás de uma fachada aparentemente perfeita. O mercado negro de drogas mais famoso da Deep Web foi o Silk Road, fundado em 2011 por Ross Ulbricht, que operava sob o pseudônimo Dread Pirate Roberts. Silk Road foi o primeiro grande mercado online a vender drogas de forma aberta e com uma estrutura que lembrava o eBay ou a Amazon. Vendedores criavam perfis e listavam seus produtos, que incluíam uma variedade de drogas ilícitas, como maconha, cocaína, LSD, MDMA, heroína, e muitas outras substâncias controladas. Os compradores podiam avaliar os vendedores e os produtos, criando um sistema de confiança que incentivava transações seguras e anônimas. O que diferenciava o Silk Road dos mercados tradicionais de drogas era o uso de criptomoedas, especificamente o Bitcoin, como forma de pagamento. Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que permite transações anônimas e rápidas, sem a necessidade de intermediários como bancos ou empresas de cartão de crédito. Isso fazia com que as transações fossem praticamente impossíveis de rastrear, oferecendo um nível de segurança e privacidade que não existia nas transações de drogas tradicionais. Silk Road foi pioneiro no uso do Tor, uma rede que permite que os usuários naveguem na internet de forma anônima. Tor criptografa o tráfego da internet e o encaminha por uma série de servidores ao redor do mundo, ocultando a localização e a identidade do usuário. Isso tornava extremamente difícil para as autoridades rastrear tanto os vendedores quanto os compradores. Além disso, o mercado tinha uma série de diretrizes éticas, por exemplo, Ross Ulbricht proibiu a venda de itens como pornografia infantil, assassinatos por encomenda e armas, tentando criar uma zona livre onde apenas drogas e alguns outros itens ilícitos pudessem ser comercializados. No entanto, o Silk Road também tinha suas limitações e desafios. Embora oferecesse um nível de anonimato, não era completamente seguro. A eventual queda do Silk Road, em 2013, ocorreu quando o FBI conseguiu rastrear Ulbricht e apreender os servidores do site.
A prisão de Ubristri foi um grande golpe para os mercados de drogas online, mas também marcou o início de uma nova era, onde outros mercados surgiram para ocupar o vazio deixado pelo Silk Road. Após o colapso do Silk Road, vários outros mercados surgiram, cada um tentando aprender com as falhas de seu predecessor. Mercados como Agora, Alphabay, Hansa, Drug Market e muitos outros emergiram, oferecendo plataformas semelhantes para a venda de drogas e outros produtos ilícitos. Esses mercados continuaram a evoluir, melhorando suas práticas de segurança, diversificando os métodos de pagamento, incluindo o uso de criptomoedas mais privadas como Monero, e expandindo as categorias de produtos oferecidos. Com o tempo, esses mercados negros online se tornaram uma parte significativa do comércio global de drogas. Um relatório de 2019 da União Europeia estimou que os mercados de drogas da Dark Web estavam gerando cerca de $1 bilhão em vendas anuais. Embora isso ainda seja uma pequena fração do comércio global de drogas, o crescimento constante desses mercados mostrou que eles estavam se tornando uma alternativa viável aos métodos tradicionais de compra e venda de drogas. Esses mercados também trouxeram novas dinâmicas para o comércio de drogas. Tradicionalmente, a compra de drogas envolvia riscos significativos, encontros face a face com traficantes, a possibilidade de violência, e a exposição a substâncias de baixa qualidade ou adulteradas. Os mercados negros online, por outro lado, ofereciam aos usuários a capacidade de comparar produtos, ler avaliações de outros compradores, e escolher entre uma variedade de vendedores com base em suas classificações e reputação. Essa nova forma de comércio de drogas também trouxe desafios para a aplicação da lei. Tradicionalmente, as forças de segurança podiam focar em áreas conhecidas de tráfico, como pontos de venda de rua ou rotas de contrabando. No entanto, com a disseminação dos mercados online, o comércio de drogas se descentralizou, tornando mais difícil para as autoridades identificar e capturar os principais traficantes. Além disso, a natureza global da internet significava que drogas podiam ser enviadas de praticamente qualquer lugar do mundo, usando serviços de correio e empresas de transporte. Apesar das vantagens oferecidas pelos mercados negros de drogas online, eles também têm suas desvantagens e perigos. Uma das principais preocupações é a qualidade e a segurança das drogas vendidas. Como as transações são anônimas, e os vendedores podem operar de qualquer lugar do mundo, é difícil garantir que as substâncias compradas sejam puras ou seguras para consumo. Houve vários casos em que compradores receberam drogas adulteradas ou falsificadas, levando a overdoses e mortes. Outro problema é o risco de golpes e fraudes. Embora muitos mercados tentem implementar sistemas de proteção ao comprador, como a custódia de pagamentos, onde os fundos são liberados ao vendedor apenas após a confirmação de recebimento do produto, ainda há relatos de vendedores que desaparecem com o dinheiro ou entregam produtos diferentes do anunciado. Além disso, os mercados em si podem ser hackeados ou encerrados abruptamente, deixando compradores e vendedores sem acesso a seus fundos. Além das drogas, os mercados negros online também vendem uma variedade de outros produtos ilegais, como armas, documentos falsificados, malware e dados roubados. Essa diversidade de produtos ilegais faz com que esses mercados sejam uma preocupação crescente para as autoridades, que lutam para acompanhar a constante evolução das tecnologias usadas por esses criminosos. O fechamento de mercados negros online não tem sido fácil. Embora as forças de segurança tenham conseguido derrubar vários mercados ao longo dos anos, novos mercados continuam a surgir para ocupar o lugar dos antigos. Cada novo mercado tende a aprender com os erros dos anteriores, tornando-se mais resiliente e difícil de desmantelar. Além disso, a comunidade que sustenta esses mercados é extremamente adaptável, migrando rapidamente de um mercado para outro quando necessário. Um exemplo marcante dessa resiliência foi a operação conjunta das autoridades em julho de 2017, que resultou no fechamento de dois dos maiores mercados da Dark Web na época, Alphabay e Hansa. Alphabay era considerado o maior mercado de drogas online, com centenas de milhares de usuários e milhões de dólares em transações diárias. Quando foi derrubado, muitos de seus usuários migraram para o Hansa, que, desconhecido para eles, já havia sido comprometido pelas autoridades holandesas. Essa operação dupla foi considerada um grande sucesso, mas também mostrou o quão rapidamente a comunidade se adapta, com muitos usuários simplesmente mudando para outros mercados que surgiram em seguida.
No entanto, apesar desses esforços, é improvável que os mercados negros de drogas online desapareçam completamente. A demanda por drogas continua alta, e a capacidade de comprar substâncias de forma anônima e conveniente é extremamente atraente para muitos usuários. Além disso, as criptomoedas e as tecnologias de privacidade continuam a evoluir, oferecendo novos níveis de anonimato e segurança para aqueles que desejam operar fora da lei. O caso mais famoso de um assassino canibal que usou a Darknet para buscar suas vítimas é o de Armin Meiwes, um homem alemão que ficou conhecido como o Canibal de Rotemburgo. Embora o crime em si não tenha ocorrido exclusivamente na Darknet, ele utilizou a internet para realizar seus atos, o que lançou luz sobre os perigos desse espaço online. Armin Meiwes nasceu em 1º de dezembro de 1961, em Essen, Alemanha. Desde a infância, ele tinha uma obsessão por contos de canibalismo, alimentada por uma fantasia perturbadora de consumir carne humana. Quando adulto, essas fantasias não desapareceram, pelo contrário, se intensificaram. Meiwes, que parecia ser um homem normal e inofensivo, vivia uma vida dupla. Durante o dia, ele trabalhava como técnico de computadores e era considerado pelos colegas como alguém tranquilo e reservado. Mas, em segredo, ele nutria desejos sombrios que eventualmente o levariam a cometer um dos crimes mais horríveis da história moderna. Meiwes decidiu que queria realizar sua fantasia canibalista e começou a procurar uma vítima que estivesse disposta a ser morta e devorada. Para isso, ele se voltou para a internet, especificamente para fóruns e sites que exploravam fetiches extremos, como o canibalismo e sadomasoquismo. Esses sites, que operam nas profundezas da internet, geralmente são inacessíveis por meio de navegadores comuns e exigem software especial como o Tor para serem acessados. Em março de 2001, Meiwes postou um anúncio em um desses fóruns, declarando sua intenção de encontrar um voluntário para ser comido. O anúncio dizia: procura um homem bem constituído de 18 a 30 anos para ser morto e consumido. Embora a maioria das respostas que recebeu fossem de curiosos ou pessoas que não levavam a sério, Meiwes acabou encontrando uma pessoa que compartilhou seu desejo macabro. Bernd-Jürgen Brandes, um engenheiro de Berlim, respondeu ao anúncio de Meiwes. Brandes, que também tinha fantasias extremas de canibalismo, concordou em ser a vítima voluntária. Após algumas trocas de e-mails e discussões sobre os detalhes do encontro, Brandes viajou para a casa de Meiwes em Rotemburgo, Alemanha, em março de 2001. O que aconteceu na casa de Meiwes naquela noite é difícil de descrever sem evocar horror. Meiwes e Brandes concordaram que Brandes seria sedado e, posteriormente, mutilado e morto. A própria vítima, Brandes, pediu que seus órgãos genitais fossem cortados e que ambos comessem juntos, algo que Meiwes realizou, gravando toda a sequência em vídeo. Brandes, que estava sob efeito de analgésicos e álcool, perdeu a consciência devido à perda de sangue. Meiwes então continuou com o ato, matando Brandes e armazenando partes de seu corpo em um freezer para consumo posterior. Meiwes continuou a consumir a carne de Brandes ao longo dos meses seguintes. Ele tratava a carne como uma iguaria, preparando-a com requinte e consumindo-a em jantares privados. Segundo relatos, ele chegou a comer mais de 20 quilos da carne de Brandes antes de ser descoberto. O caso foi descoberto por acaso em dezembro de 2002, quando um estudante universitário que navegava em fóruns de fetiches na Darknet encontrou um dos anúncios de Meiwes. Chocado com o conteúdo, o estudante alertou as autoridades, que iniciaram uma investigação. A polícia localizou Meiwes através dos registros online e invadiu sua casa em Rotemburgo, onde encontraram um freezer contendo partes do corpo de Brandes e o vídeo que documentava o assassinato e o canibalismo. Armin Meiwes foi preso e levado a julgamento. Seu caso causou sensação na mídia, não apenas por sua natureza horrível, mas também pelas implicações legais e éticas. A principal questão que surgiu foi se Meiwes poderia ser considerado culpado de assassinato, dado que Brandes havia consentido com o ato. A defesa de Meiwes argumentou que o ato era consensual e que, portanto, ele não deveria ser condenado por assassinato, mas por homicídio culposo. No entanto, a promotoria sustentou que, independentemente do consentimento, o ato de matar e consumir outro ser humano era moralmente repugnante e violava as normas sociais e legais fundamentais.
O julgamento foi longo e complexo, e as gravações em vídeo do crime foram apresentadas como prova. Em 2004, Mavis foi condenado por homicídio culposo e sentenciado a 8 anos e meio de prisão. No entanto, em 2006, após um novo julgamento, ele foi condenado por homicídio premeditado e sentenciado à prisão perpétua. O caso de Armin Mavis chamou a atenção global para o uso da internet, e mais especificamente da Darknet, como um meio para facilitar a realização de fantasias e crimes extremos. Embora o crime de Mavis não tenha sido um caso clássico de Darknet, onde criminosos frequentemente operam anonimamente para evitar a captura, ele destacou o fato de que a internet pode ser um lugar onde indivíduos com interesses perturbadores e perigosos se encontram e colaboram. Além disso, o caso levantou questões importantes sobre o consentimento, moralidade e as fronteiras da liberdade na internet. Embora a Darknet seja frequentemente retratada como um local de liberdade extrema, onde qualquer coisa é possível, o caso Mavis mostrou que as consequências do que acontece nesses espaços podem ser devastadoras e além da compreensão do público em geral. Os fóruns e sites da Darknet continuam a ser um terreno fértil para todo tipo de comportamento ilegal, desde o tráfico de drogas e armas até a exploração infantil e, como no caso de Mavis, o canibalismo. As autoridades enfrentam desafios significativos para monitorar e policiar essas atividades, dado o alto nível de anonimato e a natureza descentralizada dessas redes. O caso de Mavis também inspirou uma série de outros incidentes perturbadores em todo o mundo, onde indivíduos, inspirados pelo canibalismo ou outras formas extremas de violência, recorreram à internet para encontrar vítimas ou cúmplices. Em alguns casos, como o de Gilberto Valle, o canibal de Nova York, as autoridades conseguiram intervir antes que qualquer dano físico fosse causado, mas em outros, como no caso de Mark Twitchell, um cineasta canadense que matou uma vítima após atraí-la através de um site de encontros online, as consequências foram trágicas. Esses casos demonstram como a Darknet e outras partes obscuras da internet podem servir como catalisadores para a realização de crimes terríveis, oferecendo um espaço onde indivíduos com impulsos extremos podem se conectar e alimentar suas fantasias. Ao mesmo tempo, eles levantam questões importantes sobre a responsabilidade da sociedade em policiar e regular o que acontece nesses espaços, sem comprometer as liberdades civis e a privacidade online. Armin Mavis continua preso na Alemanha, onde cumpre sua pena de prisão perpétua. Ele se tornou uma figura de infâmia, tanto na Alemanha quanto internacionalmente, e sua história continua a ser lembrada como um dos exemplos mais chocantes das profundezas da depravação humana e dos perigos da internet sem restrições. O caso também serve como um lembrete sombrio de que, embora a internet ofereça muitas oportunidades para a conexão e o conhecimento, ela também pode ser um lugar onde as piores partes da natureza humana podem se manifestar, com consequências devastadoras. A Darknet, uma parte da Deep Web que não é acessível por navegadores comuns e que oferece um grau elevado de anonimato aos seus usuários, tornou-se o epicentro desse comércio ilícito. Para entender o funcionamento dessa indústria, é importante considerar os métodos usados pelos criminosos para roubar identidades, as formas como essas informações são vendidas, e as consequências devastadoras que o roubo de identidade pode ter sobre as vítimas. O roubo de identidade pode começar de várias maneiras. Um dos métodos mais comuns é o phishing, onde criminosos enviam e-mails ou mensagens fraudulentas que parecem vir de fontes confiáveis, como bancos, empresas de cartão de crédito ou outras instituições financeiras. Essas mensagens geralmente contêm links que redirecionam as vítimas para sites falsos que solicitam informações pessoais, como números de segurança social, dados bancários, senhas e outras informações sensíveis. Ao fornecer essas informações, as vítimas inadvertidamente entregam seus dados aos criminosos. Outro método comum de roubo de identidade é o hacking. Hackers podem invadir bancos de dados de empresas, instituições financeiras, lojas online e até mesmo agências governamentais para roubar grandes quantidades de dados pessoais. Essas violações de dados têm se tornado cada vez mais frequentes, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Em alguns casos, as informações roubadas incluem não apenas detalhes financeiros, mas também registros médicos, históricos de crédito, e outras informações sensíveis que podem ser usadas para várias formas de fraude. Além do phishing e do hacking, outra técnica usada é o uso de malware, que pode ser instalado nos computadores ou dispositivos móveis das vítimas sem o seu conhecimento.
Esse software malicioso é projetado para coletar dados pessoais, como senhas, números de cartões de crédito e outras informações sensíveis, e enviá-los de volta aos criminosos. Há também o método mais antigo e direto de todos, o roubo físico de documentos como carteiras, cartões de crédito e cheques. Uma vez que os criminosos têm acesso às informações pessoais de uma vítima, essas informações são colocadas à venda em mercados clandestinos na Darknet. Esses mercados operam de forma semelhante aos mercados online legítimos, mas ao invés de vender produtos legais, eles oferecem informações roubadas, como números de cartões de crédito, credenciais de contas bancárias, logins de redes sociais, e até mesmo identidades completas, que podem incluir tudo, desde informações de segurança social até registros médicos. Os preços das identidades roubadas variam amplamente, dependendo do tipo de informação e de sua utilidade potencial. Por exemplo, números de cartões de crédito podem ser vendidos por apenas alguns dólares, especialmente se forem de cartões que ainda não foram ativados ou que têm limites de crédito baixos. Em contraste, pacotes completos de identidade que incluem uma ampla gama de informações pessoais, como números de segurança social, datas de nascimento, endereços e informações financeiras detalhadas, podem ser vendidos por centenas de dólares. Esses pacotes completos são conhecidos como o fulso no jargão dos criminosos e são altamente valorizados porque permitem que os compradores cometam uma ampla gama de fraudes, desde abrir contas bancárias falsas até solicitar empréstimos em nome da vítima. Além dos mercados que vendem informações roubadas diretamente, também existem fóruns na Darknet onde os criminosos trocam dicas e técnicas para roubo de identidade, discutem alvos em potencial, e até mesmo colaboram em grandes esquemas de fraude. Esses fóruns são frequentemente protegidos por sistemas de convite ou exigem que os novos membros provem seu conhecimento ou capacidade antes de serem aceitos. Isso cria uma comunidade fechada e difícil de penetrar, onde os criminosos podem operar com relativa segurança. A venda de identidades na Darknet é alimentada por uma demanda global. Criminosos em todo o mundo compram essas informações para usá-las em fraudes financeiras, mas também há outros usos. Algumas identidades roubadas são usadas para criar mulas de dinheiro ou pessoas que, às vezes sem saber, são usadas para transferir dinheiro obtido através de fraudes para os criminosos, tornando mais difícil para as autoridades rastrear as transações. Outras identidades são usadas para criar documentos falsos, que podem ser vendidos a imigrantes ilegais ou usados em outras atividades criminosas. Uma das características mais preocupantes desse mercado é a sua resiliência. Mesmo com o aumento da conscientização sobre o roubo de identidade e os esforços das autoridades para desmantelar essas redes criminosas, o comércio de identidades roubadas continua a crescer. Parte disso se deve à natureza descentralizada e anônima da Darknet, que torna extremamente difícil para as autoridades rastrear e capturar os responsáveis. Além disso, a crescente sofisticação das técnicas de hacking e phishing significa que novos dados estão constantemente entrando no mercado, alimentando a demanda e garantindo que os criminosos tenham um suprimento constante de informações para vender. As consequências do roubo de identidade para as vítimas podem ser devastadoras e de longo alcance. Em casos extremos, as vítimas podem enfrentar anos de problemas financeiros, à medida que lutam para limpar seus nomes e recuperar o controle de suas finanças. Ter suas informações pessoais comprometidas pode levar a danos em seu histórico de crédito, dificuldades em obter empréstimos ou hipotecas, e até mesmo problemas legais se os criminosos usarem suas identidades para cometer outros crimes. Além do impacto financeiro, há também o impacto psicológico, com muitas vítimas relatando sentimentos de violação, ansiedade e medo de que suas informações possam ser usadas novamente no futuro. Os governos e as instituições financeiras estão cientes da gravidade do problema e têm implementado várias medidas para combater o roubo de identidade e a venda de informações roubadas na Darknet. Isso inclui o aumento da segurança cibernética, a implementação de sistemas de autenticação mais robustos, como a autenticação de 2 fatores, e campanhas de conscientização pública para educar as pessoas sobre os riscos do phishing e outras formas de roubo de identidade. No entanto, apesar desses esforços, o problema persiste, em grande parte devido à natureza dinâmica e adaptativa dos criminosos que operam na Darknet. Cada vez que uma nova medida de segurança é introduzida, os criminosos encontram maneiras de contorná-la, criando um ciclo contínuo de ataque e defesa.
Além disso, a globalização do crime cibernético significa que os esforços de aplicação da lei em um país podem ser ineficazes se os criminosos estiverem operando em outro país, fora do alcance das autoridades locais. Uma das estratégias mais eficazes para combater o roubo de identidade tem sido a cooperação internacional entre as agências de aplicação da lei. Operações conjuntas entre países têm resultado em várias prisões de alto perfil e no fechamento de grandes mercados de identidade na Darknet. No entanto, mesmo com esses sucessos, o problema está longe de ser resolvido, e a venda de identidades roubadas continua a ser uma ameaça significativa. A crescente popularidade das criptomoedas também complicou a luta contra o roubo de identidade. Criptomoedas como o Bitcoin são frequentemente usadas como forma de pagamento nesses mercados clandestinos, devido à sua natureza anônima e descentralizada. O caso de Amy é uma das histórias mais perturbadoras que surgiram das profundezas da internet, especialmente do lado obscuro da Deep Web. Amy é o nome dado a uma suposta jovem que foi vítima de sequestro, abuso e exploração na Dark Web, e sua história circula em fóruns e comunidades online há muitos anos. Apesar de não haver provas concretas que confirmem todos os detalhes dessa história, ela continua a ser um exemplo arrepiante dos horrores que podem acontecer na parte mais sombria da internet. A história de Amy começa como muitas outras lendas urbanas da internet, com relatos vagos e vídeos perturbadores que começaram a aparecer na Dark Web. A lenda afirma que Amy era uma garota comum, vivendo sua vida normalmente, até que foi sequestrada por um grupo anônimo de criminosos que operavam na Dark Web. Após o sequestro, Amy foi mantida em cativeiro e forçada a participar de transmissões ao vivo que foram vendidas a usuários da Dark Web em uma espécie de Red Room. Os Red Rooms são um dos mitos mais persistentes da Dark Web. Supostamente, são transmissões ao vivo de atos violentos e sádicos, onde os espectadores pagam para assistir e, em alguns casos, até para dar instruções sobre o que deve ser feito com a vítima. Embora muitas dessas histórias sejam consideradas fictícias ou exageradas, a ideia de que alguém possa ser sequestrado e torturado ao vivo para o entretenimento de outros é uma ideia que assusta profundamente e capta a imaginação das pessoas. No caso de Amy, a história ganha ainda mais detalhes perturbadores. Disse que os vídeos das transmissões mostram uma jovem acorrentada em um quarto escuro, com uma aparência frágil e claramente aterrorizada. Os vídeos supostamente mostram Amy sendo submetida a uma série de abusos físicos e psicológicos. Os criminosos que a capturaram teriam comercializado essas transmissões como entretenimento, permitindo que os usuários da Dark Web pagassem em criptomoedas para assistir e interagir, ditando o que deveria acontecer em seguida. A narrativa em torno do caso de Amy é ampliada pelo fato de que, segundo os relatos, os vídeos mostrariam Amy implorando por ajuda, pedindo para que alguém a encontrasse e a libertasse. Essa sensação de impotência e desespero é o que torna a história de Amy tão aterrorizante para quem ouve ou lê sobre ela. Com o passar do tempo, a lenda de Amy se espalhou por vários cantos da internet, com discussões em fóruns, blogs e até vídeos no YouTube que tentavam investigar a veracidade da história. Alguns afirmam que os vídeos realmente existiram, enquanto outros acreditam que tudo não passa de uma farsa, uma história inventada para chocar e assustar os internautas. A falta de evidências concretas e a natureza nebulosa da Dark Web tornam difícil discernir a verdade por trás desses relatos. Algumas variações da história sugerem que Amy foi finalmente encontrada e libertada pelas autoridades, enquanto outras alegam que ela nunca foi resgatada e que seu destino permanece desconhecido. Há também versões que indicam que os criminosos que a capturaram foram presos, mas essas histórias são igualmente difíceis de verificar. Independente da veracidade da história, o caso de Amy serve como um lembrete sombrio dos perigos que podem existir na internet, especialmente na Deep Web e na Dark Web. Esses espaços anônimos e desregulados podem ser um terreno fértil para atividades criminosas, incluindo o tráfico de pessoas, exploração sexual e outros crimes horríveis. A história de Amy, real ou não, se tornou uma espécie de parábola moderna sobre os perigos da internet e a vulnerabilidade daqueles que podem ser capturados por forças além de seu controle. O caso de Amy também levanta questões éticas e morais sobre a exploração da dor e do sofrimento como forma de entretenimento. Mesmo que a história seja fictícia, ela reflete uma realidade perturbadora da existência de pessoas que se deleitam com o sofrimento dos outros e que estão dispostas a pagar para assistir a atos de crueldade.
Esse aspecto da história é o que a torna ainda mais perturbadora, pois toca em uma parte sombria da natureza humana que a maioria das pessoas prefere ignorar. Além disso, o caso de M destaca a dificuldade que as autoridades enfrentam ao tentar policiar a Dark Web. A rede Tor, que é frequentemente usada para acessar a Dark Web, foi projetada para fornecer anonimato, o que torna extremamente difícil rastrear os usuários ou localizar a origem dos conteúdos. Mesmo quando as autoridades conseguem identificar e prender os responsáveis por crimes na Dark Web, os esforços para remover o conteúdo e ajudar as vítimas são frequentemente limitados pelas barreiras tecnológicas e legais. O caso de M também gerou uma série de discussões e debates online sobre a veracidade das histórias que circulam na internet. Alguns céticos acreditam que o caso de M é apenas mais uma lenda urbana, criada para assustar e entreter, enquanto outros acreditam que há uma verdade mais profunda por trás da história. De qualquer forma, a história continua a ser um dos mistérios mais duradouros e inquietantes da internet. Mesmo sem evidências concretas para provar a existência de M, a história dela continua a ter um impacto duradouro. Ela serve como um lembrete das capacidades perturbadoras da internet e das formas como a tecnologia pode ser usada para o mal. A lenda de M é, em última análise, uma história sobre vulnerabilidade e desespero em um mundo digital onde as linhas entre o real e o fictício estão constantemente borradas. Para muitas pessoas, o caso de M é um alerta sobre os perigos de explorar as partes mais sombrias da internet. Embora a maioria dos usuários da internet nunca se depare com esses tipos de conteúdo, a existência de tais histórias e a possibilidade de que crimes semelhantes possam ocorrer é suficiente para causar medo e apreensão. Em suma, o caso de M é uma história que, verdadeira ou não, captura a imaginação e o medo do desconhecido. Ele nos força a confrontar as realidades sombrias da exploração humana e o papel que a tecnologia pode desempenhar em facilitar tais horrores. Seja como uma lenda urbana ou como uma história baseada em fatos reais, o caso de M permanecerá na consciência coletiva como um exemplo dos perigos ocultos que podem estar à espreita nas profundezas da internet. O aplicativo Randonautica utiliza coordenadas aleatórias geradas por um algoritmo baseado em princípios da física quântica e intencionalidade humana. Os desenvolvedores afirmam que, ao definir uma intenção antes de iniciar a busca, o usuário pode influenciar de alguma forma o resultado final, levando-o a locais que possam ter algum significado ou relevância para essa intenção. Essa ideia combina conceitos de física quântica, consciência e o poder da mente sobre a matéria, o que gerou um fascínio instantâneo em muitas pessoas interessadas em mistérios e no desconhecido. A premissa básica é simples: o usuário abre o aplicativo, define uma intenção mentalmente, e então é fornecido um conjunto de coordenadas que geralmente estão a uma curta distância de sua localização atual. A partir daí, ele deve ir até o local indicado e ver o que encontra. Muitas vezes, esses locais são áreas comuns, como parques, ruas residenciais ou áreas florestais, mas o apelo do Randonautica está na promessa de que algo incomum, ou até mesmo paranormal, pode ser descoberto. No início, a maioria dos usuários experimentava o aplicativo como uma forma de lazer, compartilhando suas descobertas em redes sociais como TikTok, YouTube e Twitter. Muitos relataram encontrar coisas interessantes ou estranhas que pareciam estar conectadas à intenção que haviam definido, como encontrar objetos, símbolos ou até pessoas que, de alguma forma, refletiam seus pensamentos. No entanto, conforme a popularidade do aplicativo crescia, começaram a surgir histórias cada vez mais perturbadoras. Um dos casos mais famosos e sinistros associados ao Randonautica ocorreu em Seattle, em junho de 2020. Um grupo de adolescentes, enquanto usava o aplicativo, foi levado a uma praia onde encontraram uma mala preta deixada na areia. Inicialmente, pensaram que poderia haver algo de valor dentro da mala, mas, ao abri-la, foram surpreendidos por um cheiro forte e nauseante. Quando abriram a mala, descobriram que ela continha restos humanos. A polícia foi chamada ao local, e a investigação posterior confirmou que os restos pertenciam a 2 pessoas que haviam sido assassinadas. O caso gerou uma grande cobertura da mídia e lançou uma sombra sinistra sobre o Randonautica, com muitos usuários questionando se o aplicativo realmente tinha algum tipo de conexão sobrenatural ou se tudo não passava de uma terrível coincidência.
Além desse caso, muitos outros relatos estranhos surgiram de usuários que afirmavam ter sido levados a lugares assombrados, encontrado símbolos enigmáticos ou se deparado com situações perturbadoras que pareciam estar conectadas às suas intenções iniciais. Alguns usuários relataram sentir uma presença inquietante enquanto exploravam os locais sugeridos, e outros afirmaram que o aplicativo os levou repetidamente a locais que pareciam estar relacionados a temas como morte, perda ou desespero. A comunidade online em torno do Randonautica começou a debater a verdadeira natureza do aplicativo. Algumas teorias sugerem que ele poderia ser uma ferramenta para acessar dimensões alternativas ou realidades paralelas, onde as intenções dos usuários se manifestam de formas inesperadas. Outras teorias mais céticas argumentam que as experiências relatadas pelos usuários podem ser explicadas pelo viés de confirmação, ou seja, as pessoas interpretam as coincidências ou eventos incomuns de acordo com as intenções que definiram, reforçando a ideia de que o aplicativo tem poderes especiais. Os desenvolvedores do Randonautica afirmam que o aplicativo foi criado com a intenção de promover a exploração e a curiosidade, e que qualquer experiência perturbadora que as pessoas possam ter tido não foi intencional. Eles incentivam os usuários a abordarem o aplicativo com uma mentalidade positiva e a não usá-lo para explorar áreas potencialmente perigosas ou situações que possam causar desconforto ou medo. No entanto, as histórias de experiências assustadoras continuam a circular, e a popularidade do Randonautica cresceu à medida que mais pessoas se interessaram em testar o aplicativo por si mesmas, muitas vezes na esperança de viver uma aventura ou descobrir algo misterioso. Isso levou a um aumento significativo de conteúdo relacionado ao Randonautica nas redes sociais, com vídeos de usuários documentando suas explorações e compartilhando o que encontraram. Entre os relatos mais comuns, estão aqueles em que os usuários encontram objetos aparentemente deixados de propósito, como bonecas, brinquedos quebrados, fotos antigas, ou até mesmo escritos enigmáticos em paredes e árvores. Alguns desses objetos são considerados perturbadores ou sinistros, levando os usuários a questionar se foram colocados ali por outras pessoas que também estavam usando o aplicativo, ou se de fato há algo mais sobrenatural em jogo. Há também muitos relatos de usuários que sentem que estão sendo seguidos ou observados enquanto realizam suas explorações, aumentando a sensação de paranoia e medo. Alguns acreditam que o aplicativo pode estar de alguma forma manipulando as circunstâncias para criar experiências assustadoras de propósito, enquanto outros acreditam que é simplesmente a combinação de coincidências e o ambiente desconhecido que leva a esses sentimentos. Outro aspecto interessante do Randonautica é a noção de que ele pode levar os usuários a confrontar aspectos de si mesmos ou de suas vidas que eles não haviam considerado antes. Algumas pessoas relatam que as experiências com o aplicativo as ajudaram a ter novas percepções ou a lidar com questões pessoais, sugerindo que o Randonautica pode ter um componente psicológico ou terapêutico, ainda que não intencional. Contudo, é inegável que as histórias mais assustadoras e perturbadoras são as que atraem mais atenção. A ideia de que um simples aplicativo de celular pode levá-lo a descobrir algo sombrio ou até perigoso é cativante, especialmente em uma era em que o entretenimento e o consumo de mídia estão cada vez mais ligados a experiências imersivas e interativas. Com o tempo, o Randonautica se tornou um fenômeno cultural, inspirando não apenas explorações na vida real, mas também uma série de histórias de ficção, lendas urbanas e até filmes de terror baseados na premissa de que explorar o desconhecido pode ter consequências inesperadas e assustadoras. Esses desenvolvimentos reforçaram o apelo do aplicativo, ao mesmo tempo em que aumentaram as preocupações sobre sua segurança e o bem-estar dos usuários. Os desenvolvedores do Randonautica, cientes do impacto que o aplicativo estava tendo, passaram a oferecer mais orientações sobre como usá-lo de maneira segura e responsável. Eles incentivam os usuários a evitar áreas perigosas, a não invadir propriedades privadas, e a sempre explorar em grupo, em vez de sozinhos, para garantir a segurança. Apesar dessas precauções, o apelo do desconhecido e a atração pelo mistério continuam a atrair novos usuários, muitos dos quais esperam viver uma experiência única ou descobrir algo verdadeiramente extraordinário. Em suma, a experiência Randonautica é uma exploração do acaso e do desconhecido, que mistura elementos de curiosidade, aventura e, em alguns casos, terror. Para alguns, é uma ferramenta divertida para sair da rotina e explorar o mundo ao seu redor de uma maneira nova e interessante. Para outros, é uma experiência assustadora que os leva a confrontar o lado mais sombrio do mundo ou até de si mesmos.
Seja qual for a perspectiva, o Randonautica permanece um dos fenômenos mais intrigantes da era digital, desafiando as percepções sobre o que é real e o que é fruto da imaginação.